Está aparecendo aqui, então. Olá, meus amigos. Estamos aqui ao vivo. Vou fazer o convite aqui ao Dr. Alexandre Domingues. Olá, meus amigos. Bota a muda aqui para mim. Estamos aqui ao vivo. Vou fazer o convite aqui ao Dr. Alexandre Domingues. Olá, meus amigos. Estamos aqui ao vivo. Vou fazer o convite aqui ao Dr. Alexandre Domingues. Olá, meus amigos. Deixa eu fazer o convite aqui. Não, ele não tá ainda não. Deixa eu roubar. Está aparecendo aqui. Veio o convite. Aí. Tá ao vivo, tá? Boa noite a todos. Vou fazer o convite aqui pro promotor. Doutor Pimenta. Doutor Pimenta está presente aqui conosco. Não estou conseguindo aqui fazer o convite para o doutor Eduardo Paes. Boa noite a todos os que estão assistindo nossa live aí. Hoje é o primeiro encontro que nós fazemos aqui presencial no estúdio. Então, estamos aqui com o doutor Pimenta também presente. Estamos com o doutor Alexandre Domingues. Boa noite a todos. O doutor Eduardo Paes aqui, estamos aguardando aqui. Se estiver nos assistindo aí, por favor, Nosso grande convidado. faça o convite, que eu estou com um pequeno problema aqui, não estou conseguindo convidar, doutor Eduardo. Se enviar o convite para mim, eu consigo aceitar aqui o seu convite. Hoje nós vamos tratar sobre a negociação, né? A conversação, a negociação, o cabimento da negociação do acordo de não persecução penal. E contamos com a participação do promotor de justiça, Eduardo Paes. E que a galera vai encher de pergunta aí. Eu não estou conseguindo convidá-lo. Eduardo Paes. Ele está online? Ele está online. Ô, Marinho, como é que a gente faz aqui o... Agora, beleza. Ele convidou, já aceitei aqui. Convite. Opa! Meu amigo, boa noite. Consegue me ouvir? Olá, meu amigo. Boa noite, doutor. Doutor Eduardo, doutor Domingues. Estamos aqui todos presentes. Esse nosso bate-papo. Doutor Eduardo Paes, que é o promotor titular de uma das varas criminais aqui de Jacarepaguá. Muito nos alegra a tua presença aqui, tá? Para estar tratando desse assunto muito importante.
Eu estarei aqui hoje como mediador, né? E temos o nosso convidado também, o doutor Alexandre Domingues, um grande advogado aí, representando hoje a advocacia, e vai estar batendo essa bola aí com o senhor. Vocês dois vão estar aí nos honrando com esse debate aí, que vai ser enriquecedor para a advocacia criminal, e espero que também que seja enriquecedor para os membros do Ministério Público e do Judiciário também. Vocês conseguem me ouvir bem? Consegue me ouvir, doutor William? Sim, perfeitamente. Obrigado pelo convite. Feliz, muito honrado de estar aqui conversando. De amigos, né? Então, penal, entre amigos. Mas muito obrigado pela Deixa eu aumentar aqui. Ok. Então vamos dar início aí ao nosso debate. Tema bem recente, né? Acordo de não persecução penal. Bem controvertido também, inclusive entre os membros do Ministério Público e entre os juízes. É um tema muito relevante que trata do direito mais importante, né, do cidadão, que é o direito à vida. Havia um ministro que, não me recordo agora qual o nome, que dizia que o direito à liberdade é mais importante que o direito à vida, porque determinado cidadão, quando perde o direito de liberdade, tira a própria vida. Então, eu carrego esse entendimento e essa filosofia para a minha vida e para a minha profissão, e trato a liberdade de qualquer cidadão com suma importância. Vou passar aí a bola então para o doutor Alexandre Domingues. Vamos dar um pontapé inicial. Doutor Alexandre, qual o tema que o senhor quer iniciar aqui? Primeiro, muito boa noite a todos aí que vem acompanhando essa nossa live, né? E esse convidado mais que especial, que é o doutor Eduardo Paes, que é um promotor que está aí lutando por justiça há 26 anos, salvo engano, à frente da promotoria, mais precisamente da primeira criminal de Jacarepaguá. É um promotor titular dessa vara. E o assunto que a gente vai tratar é o acordo de não persecução penal, que é uma novidade, é um assunto aí muito batido, também muito polêmico, que vem trazendo muitas dúvidas no mundo jurídico. E nós, como militantes da advocacia criminal, a gente quer, de certa forma, entender alguns aspectos jurídicos. Então, Eduardo Paes, o doutor pode dar aí um pontapé inicial com relação a esse pacote anticrime. O senhor pode iniciar aí a sua fala com relação ao artigo 28A. Boa noite novamente, boa noite, Alexandre, meu amigo. Renova aqui o agradecimento, o carinho, né, por mim. Só uma coisa. O doutor Eduardo, está me ouvindo bem? Acho que não é um problema aqui no estúdio. A gente resolveu fazer no estúdio aqui do nosso... Está dando microfone. Legal. Vê se consegue. Aqui eu não ouço o doutor Eduardo. Está ouvindo bem? O doutor Eduardo está ouvindo bem a gente? Tudo bem. Não estou ouvindo. Vamos ver agora. Só um minuto. Ele está ouvindo a gente bem, mas... Só deixa eu ver. Está dando alguns tipos de interferência. Doutor Eduardo, Sou eu? está dando interferência aqui. Nós não estamos conseguindo ouvir o doutor. Quero que eu use fone. Deixa eu ver se eu consigo.
Tá bom. Eric, aí. Funciona. Ouvindo perfeitamente. Tá ouvindo? Vou fazer o seguinte, eu vou trocar de sala. Consegue me ouvir melhor? Eu vou trocar de sala aqui, só um minutinho. Aí você fica aí, Domingos. Acho que não, isso não vai dar interferência. É. Tá muito baixo, como é que tá? Pronto, vê se melhorou aí. Pai. Ótimo. Bom, agora eu ouço perfeitamente aí, doutor Eduardo. Uma dobra. Melhorou? Me ouve melhor? Sim, aqui tá ok. Oi? Pra mim tá ok. Tá ok aí, Domingos? E aí? Tá ouvindo? Me ouvem bem? Ok, Vamos lá? vamos lá. Se tiver baixo para alguém, avisa aí, por favor, quem estiver assistindo. Querem dar uma contribuição. Né? Agora. Mas, então, voltando ao assunto, qualquer coisa, avisa. Como eu estava dizendo, esse assunto é muito feliz, a escolha, a razão. Não? Consegue ouvir, Alexandre? Tá ouvindo? Oi? O técnico tá tentando ajeitar o microfone. Nós estamos hoje estreando aqui a gravação no estúdio. Fizemos o teste e deu tudo certo. Aí agora, quando iniciou, deu um pequeno problema. Bem, eu posso falar enquanto vocês estão. Beleza, então o senhor pode ir falando, e aí vai. Quando ele conseguir acertar lá, ele entra aí. Então tá. Mas então eu fiquei muito feliz com a escolha desse tema, porque, na verdade, essa matéria é uma mudança de paradigma. Nós tentamos, já de alguns anos, trazer para o direito penal. Né? Nós estudamos, desde o banco da faculdade, o direito penal de conflito, né? Conflito, onde foi defesa sempre estavam do lados opostos. Como se fossem duas realidades que nunca se encontrariam. Né? Sempre, uma para a outra, nunca se tangenciariam em momento algum. E essa visão do direito penal conflituosa, ela só trouxe como resultado, né, um congestionamento da justiça criminal. Sabemos que a quantidade de processos criminais para o julgamento é enorme. Tá? Então, por conta disso, esses novos instrumentos, né, e esse novo pensar do direito penal negocial, vem trazer, né, para a gente uma solução, se não a ideal, mas a possível, diante da realidade no nosso dia a dia só aumenta. Então, acho muito feliz essa razão, principalmente, que essa conversa, como eu disse, né, quando comecei a fala, seria ótimo falar sobre esse assunto com amigos, porque a inauguração, vamos dizer assim, talvez a mais próxima, de um direito penal negociado, onde as partes tentam chegar a um acordo, né, uma solução boa num conflito que antigamente só tinha uma solução, que era o conflito judicial e a solução imposta pela sentença. Então, o acordo de não persecução penal entra nessa visão nova do direito penal negocial, onde o Ministério Público... Alguém está muito eco. Será que é o meu? Tá. Para mim tá ok. Oi? Para mim tá ok. Tá ouvindo, Alexandre? Será que é Alexandre? E aí? Oi? Tá ouvindo, Alexandre? Oi?
Só um minutinho, só um minutinho. Eu consegui acessar, estou conseguindo falar. Não foi o Ministério Público com a defesa, não, hein? Não, eu não estou ouvindo o Alexandre, não. Então, peço desculpa. Alexandre, eu não estou te ouvindo. O doutor William eu estou ouvindo. Só um minuto. O William eu escuto. Isso está no microfone. Entendeu? Isso. Vamos prosseguir, então. Eu te ouvi bem. Mas, não foi o MP que prejudicou a defesa dessa vez. Dessa vez, né? Dessa vez. Não, brincadeira. Só para descontrair. Eu acho que a pertinência do tema é excepcional nesse momento. Eu sei que muita discussão que tem surgido com relação a esse acordo é fruto dessa visão antiga do direito penal de conflito, né? Eu me recordo que há mais de 15 anos atrás, uma certa vez, um advogado conversou comigo no intervalo de uma audiência. Ele viu que o cliente dele seria condenado porque tinha praticado um crime, e ele comentou assim: mas, doutor Eduardo, será que ele poderia cumprir uma pena alternativa? Eu disse: olha, provavelmente vai ser essa solução. Não sei o que vai fixar, mas normalmente, nessa hipótese, ele vai cumprir uma prestação de serviço. Mas será que eu posso sugerir ao juiz qual pena mais adequada? E eu te confesso que eu nunca tinha pensado nisso até então, né? Eu também sou contemporâneo dos doutores, e aquilo ficou estranho pela primeira vez. Estou dizendo há mais de 15 anos atrás, né? Quase 20. Alguém sugerir, né, a pena ao juiz. Aí eu comentei: olha, eu nunca tinha pensado nisso, eu normalmente não sugiro a pena, mas depois dessa conversa com esse advogado, eu até, depois de um pouco refletir, comecei a utilizar isso numa situação que depois acabou vindo, nós vamos tratar aí mais à frente, que é no caso de crimes de trânsito, por exemplo, né? Eu passei a sugerir ao juiz que, na fixação da pena restritiva de direitos, a prestação de serviço fosse dada ao réu que presta serviço no hospital público, né, no atendimento a acidentados, tentando assim que fosse educativa a pena, melhor do que uma pena de prisão ou de uma outra pena qualquer. E a partir disso eu comecei a refletir sobre esse assunto, né, e hoje eu vejo que, na grande maioria das vezes, é a solução ideal, né? Tanto nos crimes de menor potencial, isso já praticamente já é bem pacífico, bem tranquilo, as medidas despenalizadoras, mas nos crimes mais graves, agora que está começando essa nossa nova ideia, né? Mas é isso. Não sei se vocês querem que eu fale um pouquinho sobre esse instituto, ou vocês preferem fazer perguntas. Não sei como é que vai ser a dinâmica aqui nossa. Vai ser praticamente um bate-papo, né? Até porque o acordo de não transmissão penal que efetuar tem alguns requisitos. Tem sumário, inferior a 4 anos, o réu não foi investigado, ter confessado crime. Então, vamos entrar logo direto numa polêmica para colocar fogo nessa live, né? Qual o entendimento do senhor em sentido dessa confissão? Confesso que eu tenho estudado sobre o tema, tem uma divisão muito importante na doutrina, até mesmo na
na jurisprudência, mas na doutrina, essa necessidade do investigado confessar o crime. Por que eu digo isso? Na transação penal, essa obrigatoriedade não se faz necessária. E, do meu ponto de vista, o acordo de não persecução penal é uma função um pouco mais aprofundada da transação penal da Lei 9.099. Com relação a essa obrigatoriedade da confissão, caso o acordo celebrado entre as partes não justiça, o investigado, a defesa técnica, por algum motivo, esse acordo é quebrado, automaticamente o promotor vai tomar ciência e vai ter obrigatoriedade ofertar a denúncia. Como é que fica essa discussão processual? Qual o entendimento do promotor com relação a esse vício da confissão? Vamos lá, Alexandre. O que eu penso sobre esse assunto? Durante muito tempo, né, como eu falei, o direito penal ele era conflitual, né? Então, o legislador ele procurou outros modos de resolver essa situação, né? Mas a gente não pode esquecer nunca que há um interesse público por trás da ação penal que é diferente de uma ação civil, por exemplo, né? O crime, ele, muito mais do que afetar a vítima direta, ela tem uma repercussão social, né? O crime tem uma repercussão social e tem, por conta disso, né, uma preocupação do legislador, né? Aí vamos lembrar aquela questão da fragmentariedade, né, do direito penal, aquela grande discussão se o direito penal é mínimo ou máximo. Mas o que importa é saber que o direito penal, pelo menos historicamente, sempre foi pensado para aquelas condutas mais graves, ok? Então, vários doutrinadores eu sei que questionam, dizendo, olha, essa confissão seria inconstitucional, violaria o princípio da inocência, violaria a cláusula de Miranda, né? Eu acho curioso isso, porque, no meu sentir, justamente a cláusula de Miranda ela vem legitimar a situação em que o réu confessa, ainda que fora do processo penal. Por quê? Primeiro que o nosso sistema, e aí é importante que as pessoas também conheçam um pouquinho disso, não é totalmente baseado no sistema americano. Né? Muita gente fala, agora nós vamos ter o plea bargaining, né? Como lá nos Estados Unidos. Só que, na verdade, o nosso sistema não é como o deles. Lá eles têm ampla liberdade para negociar, para o réu confessar e até acordarem um crime qualquer. Por exemplo, o sujeito é acusado de algum crime e o promotor lá nos Estados Unidos acorda com a defesa, olha, esse crime não, eu vou imputar um outro totalmente diferente, com uma pena diferente, ele aceita, ele confessa e aceita isso aí e estamos acordados. Aqui não é isso. Nós temos vários requisitos legais, bem restritiva, ou restritivos, melhor dizendo, as hipóteses da lei, não é? Então, aqui nós seguimos um outro sistema, que é um sistema mais restrito, que é o do não contendere. E que isso, qual é a diferença entre ambos? Talvez mais insignificante para esse assunto. É que no plea bargaining, você há a assunção de culpa. Lá, e qual é a diferença para o americano disso? O não contender, ele não assume a culpa. Ele simplesmente se submete para não brigar. Né? Eu não vou discutir. Eu não quero saber se eu pratiquei ou não. E o Estado também abre mão de investigar se eu pratiquei ou não aquele crime. Eu não estou assumindo culpa. Isso não tem reflexos lá nos Estados Unidos, em outras searas, como na área civil. Mas o plea bargaining, sim, lá tem assunção de culpa. Então lá os efeitos desse acordo são mais amplos do que aqui. Aqui nós vamos ter que mirar apenas no processo penal. Então, quando o sujeito ele vai fazer um acordo e eles têm que estar necessariamente acompanhado de advogado ou da Defensoria Pública, né? Tem que estar assistido, ele vai ser esclarecido
também pela cláusula de Miranda. Olha, o senhor pode ficar calado, o senhor não precisa falar nada, o senhor não precisa confessar. Mas, em confessando, o senhor vai ter alguns benefícios, né, que nós vamos negociar. Agora, e por que dessa hipótese da confissão? Né? Observar essas garantias que são dadas, né, e aí basta lembrar que nós não estamos falando de processo penal, nós estamos falando de uma fase pré-processual, né? Você estaria numa esfera de disponibilidade. Né? O sujeito pode abrir mão, né, por exemplo, de um recurso no processo penal. Então, por que ele não poderia confessar também? Agora, o que eu acho que é importante pontuar e esclarecer é que essa confissão ela só pode valer para os autos. Eu costumo muito falar isso quando nas minhas audiências, né, que eu faço, nos acordos de não persecução, de que aquela confissão só vai ser utilizada em caso de descumprimento. Ou seja, né, se houver o cumprimento, e é o estímulo que a lei dá, né, para que a pessoa cumpra, se a pessoa cumprir, o processo é extinto e aquele documento vai ficar enterrado lá para sempre. Ele não vai ser utilizado, nem pode ser. E digo mais, voltando à distinção entre o plea bargaining e o no contendere, no Brasil, eu entendo também que essa confissão não tem efeitos extrapenais. Então, se eventualmente a vítima ou qualquer outra pessoa interessada quiser propor alguma ação de indenização ou alguma cobrança, ela não vai poder ser utilizada. Entendeu? Então, me parece que não viola em razão da cláusula de Miranda e da necessidade da garantia. Na esfera civil. Oi? Não tem efeito jurídico na esfera civil. Mas eu acho que ela não pode ser usada. A nossa grande preocupação é porque essa obrigatoriedade para homologar o acordo de não persecução penal, como já foi dito, se faz necessário ele confessar o crime voluntariamente e com todos os detalhes, circunstanciado. Então, ele tem que ali confessar como é que ocorreu o crime, se foi num período diurno, se foi num período noturno, se tem alguma qualificadora, se foi contra idoso ou se foi contra uma criança, enfim. Então, nossa preocupação, quem vai homologar esse acordo, o juiz de direito, ele que vai ali estar presente, e vai ter ali acesso ao investigado. Então, essa confissão ofende aí o artigo 155 do Código de Processo Penal, a Constituição Federal, no seu inciso, salvo engano, 53, o Pacto de São José, que ninguém obrigatoriamente é obrigado a confessar algo ou produzir prova contra si mesmo. Então, eu nunca peguei algo no sentido, na prática, porque todos os acordos que eu fiz com meus clientes, com o investigado, ele cumpriu todas as modalidades e, de certa forma, foi extinta a punibilidade contra esse investigado. Porém, já aconteceu na prática, na primeira vara criminal de Jacarepaguá, um investigado que não cumpriu o acordo e quem prescindiu toda a instrução processual foi o mesmo magistrado que homologou o acordo. Como é que ficou isso? Como é que ficou essa apuração das provas? Ou seja, como é que ocorreu essa instrução processual criminal? Porque, no nosso ponto de vista, fica contaminado já a prova, tudo indica para um decreto condenatório. Muitas das vezes, o investigado confessou para ter o benefício do acordo, mas depois ele desistiu do acordo ou ficou arrependido e quer enfrentar a instrução processual criminal. Isso já aconteceu na prática, porque nunca aconteceu comigo na prática. Aí vai ser matéria, talvez, para frente, o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo. Como é que fica isso? Te confesso que também eu não experimentei ainda o descumprimento, não. Na prática, não descumpri os meus acordos, não, até hoje. Né? Ele está sendo bem novinho, parece, né? Eu acho que nos acordos. Mas, só para cortar vocês aqui um pouquinho, eu entendo que a confissão do acordo de não persecução penal é apenas uma formalidade para obtenção do benefício.
né, diferente que se fosse uma confissão em sede policial. Eu entendo que, ainda que seja em fase pré-processual, essa prova, essa documentação, acordo com a persecução penal, não pode ser utilizado para fundamentar o convencimento do juiz ou subsidiar ali qualquer fundamentação de sua sentença. Inclusive, como o Alexandre Domingues falou, o juiz ele perde a sua imparcialidade dado o momento que o acusado ele confessa e realiza o acordo com o Ministério Público. Essa violação, no meu entendimento, o descumprimento desse acordo não pode causar ao réu qualquer prejuízo. Mas, bem, eu compreendo a questão, mas veja só, doutor, o que nós temos que observar, né? Algumas coisas dessa lei que são importantes. Primeiro, esse acordo ele vai ser homologado pelo juiz. E o próprio artigo 28 diz que o juiz vai ter que aferir a legalidade, né, a voluntariedade da confissão. Então, ainda que ela não tenha sido feita, né, no molde tradicional, ou seja, numa audiência com as três partes todos juntos, né, o juiz, ele de qualquer maneira, ele vai interferir nessa prova, ele vai analisar. E não vejo diferença, vamos dizer assim, ontológica da confissão ocorrida numa audiência, onde ele pode confessar diretamente para o juiz. Isso não vai violar a imparcialidade do juiz. É mais uma prova. E eu acho que, claro que provavelmente, na maioria das vezes, a confissão vai ser, sim, a prova mais importante. Mas nem sempre, né? Porque parece, ou se sugere, que a confissão, se fosse a única prova existente. Eventualmente não é, né? Outras situações podem interferir nesse processo que pode, às vezes, excluir uma responsabilidade. Então, assim, eu não vejo como um óbice a questão dela ser a confissão ocorrer sem o juiz naquele momento, porque ela vai ser submetida ao juiz, né, ao crivo do judiciário, e especialmente com relação à legalidade e à voluntariedade. E mais, né? E aí eu acho que é importante também para o advogado que atua nessa área lembrar o seguinte, que o mais importante de tudo é a presença do advogado. Então, o advogado tem que orientar, e o doutor Alexandre está lembrando aí, né, que nos casos dele, nunca ninguém descumpriu. Né? Por quê? Porque isso tem que ser orientado. Diz, olha, isso aqui é um acordo sério. Né? Vamos avaliar se vale a pena fazer. Né? Não vale. Tanto que aí nós entramos em outro ponto muito importante, que é a capacidade de cumprimento desse acordo. Né? Nós temos um amigo aí, o defensor público Eduardo Newton, que ele diz que o réu, para se ver livre dos grilhões, ele aceita até negociar a mãe. Entrega a mãe e negocia qualquer coisa para se ver livre dos grilhões. Então, assim, ele tem um entendimento que também acompanha de que a própria manifestação de vontade já está maculada ali naquele momento em que ele aceita qualquer proposta de acordo. E nós temos casos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em que foi uma pessoa acusada de furtar uma camisinha e proposto um acordo de uma persecução penal de R$500. E aí nós entramos ali na esfera mais negocial do acordo, né? Bom, é razoável, uma pessoa que furtou uma bagatela, um valor, um item de valor mínimo, ínfimo, recebeu uma proposta de acordo com um valor que ela certamente não conseguirá cumprir. Aí nós entramos aqui na parte mais negocial, e aí eu quero saber o entendimento tanto do doutor Alexandre Domingues quanto do doutor promotor, de que forma vocês têm entendimento que vocês costumam costurar essa negociação do acordo da persecução penal. Eu já posso dizer para o doutor o seguinte, né? Um dos requisitos desse acordo é exatamente que não se trate
de crimes de bagatela, não é? Ainda que eu saiba que há muita discussão com relação à existência ou não do nosso direito dos crimes de bagatela, né, no princípio da insignificância, eu mesmo várias vezes questiono essa formulação doutrinária, mas é fato que é um dos requisitos que a lei exige. Então, na verdade, o que a gente me parece que como eu comecei no início, dizendo, nós temos que pensar de uma nova forma com relação a esse instituto. É um instituto de um acordo, é um negócio jurídico extraprocessual. Então, primeira coisa, tem que ter boa-fé das partes. O promotor ele tem que saber que antes de propor o acordo, se aquele fato é viável enquanto imputação penal, não é? Então, se o crime, se você não tem indício suficiente da autoria, se você não tem materialidade, se você sabe que ao final você não vai conseguir a condenação, não é? Não há porquê, está vedado isso pela lei, né, que você propõe um acordo. O acordo não e aí podemos voltar, dar um pulinho atrás, como vocês disseram com relação à confissão, o acordo não pode ser para conseguir a confissão. A confissão tem que ser como consectário disso. É a consequência das provas que você já tem. Né? É um negócio que eu vou dizer, olha, eu tenho isso aqui. Tanto que eu posso contar para os senhores, no meu caso em particular, eu adotei lá na nossa vara de fazer já um modelo de denúncia. Não é? Então, eu já protocolo um modelo de denúncia e entre na minha cota, eu digo que antes do recebimento da denúncia, eu gostaria de que o réu fosse intimado, né? Ou o indiciado, no caso, na verdade, o indiciado, que ainda não é réu ainda, para que ele, se quiser, né, faça um acordo de não persecução comigo. Então, ele já sabe se ele vai ser denunciado ou não e por que ele vai ser denunciado. Então, ele está dentro de um ambiente que é seguro para ele. Ele sabe, olha, o Eduardo já disse que ele vai fazer isso. Eu não vou fazer mais do que isso. Eu não vou fazer menos do que isso. Né? É isso que eu tenho dos autos. Se não tiver, já é a hipótese de arquivamento. Eu não posso nem propor, entendeu? Então, isso é a primeira coisa que nós temos que lembrar. Princípio da boa-fé processual. Né? Eu não sei se o doutor Alexandre já ouviu falar da minha boca isso, mas uma audiência eu tive com uma advogada e eu acabei falando um pouquinho antes dela e eu disse assim, doutora, eu não entendi a sua postulação porque eu tenho pavor da teoria dos jogos. E ela, poxa, doutor, eu ia falar exatamente sobre isso, que eu acho ótimo. Eu falei, não, você desculpa, eu não concordo com isso. A teoria dos jogos simplesmente colocou as pessoas em lados opostos como se fosse uma brincadeira. Eu não vou para o processo penal, eu não vou para uma audiência criminal querendo ganhar ou querendo perder. A partir do momento que você acha que o outro lado que está ali é seu adversário e vale tudo, né, para que ele seja condenado ou absolvido, né, descaracteriza o sentido de justiça. Então, eu não consigo ver o processo penal dessa forma, como um jogo. Eu simplesmente sento ali e sei, olha, aconteceu isso, eu tenho essas provas. Né? Quem conhece um pouco lá de Jacarepaguá sabe disso, quantas e quantas vezes criminosos que eu sabidamente, né, criminosos, milicianos, traficantes, houve pedido do MP de absolvição, meu pedido, porque eu não tinha provas. Né? Faz parte do jogo, entre aspas, né? Faz parte do jogo, até como porque as pessoas costumam dizer. Né? O Ministério Público é um órgão na esfera criminal, um órgão acusador, mas acima de tudo também é um órgão fiscalizador. Sim. Então, a fiscalização faz parte do ordenamento jurídico. Mas voltando, desculpa insistir, não, falei, claro. Na questão obrigatória, não seria mais justo, qual a sua opinião com esse entendimento, que o investigado não cumpriu o acordo de não persecução penal? Não seria mais justo, já que nós estamos aguardando aí o Supremo se manifestar com relação ao juízo
faltou agora O juiz a garantido, fala, o juiz das o de garantias. garantias, sei lá, vai ter um julgamento mais preciso. Então, enquanto que a gente está nesse aguardo, que é muito importante para a advocacia, somente quem atua na advocacia criminal, não seria mais justo ocorrer uma nova distribuição? Exemplo, o senhor ofertou o acordo de uma persecução penal, o juiz da primeira vara criminal Jacarepaguá homologou e houve o descumprimento por parte do investigado. Não seria plausível ocorrer uma redistribuição dentro daquela regional? Olha, não tinha pensado nessa possibilidade. Mas o que eu acho com relação a isso? Nós temos sempre a preocupação, né, e acho que é justa, de imparcialidade do juiz. Ainda que isso seja uma utopia, né? Porque todo julgador, todo promotor e todo defensor sempre traz em si as suas lições de educação, suas lições de vida, né, o seu entendimento com relação à realidade. Né? Então, por mais que você diga, eu sou muito imparcial, né? Olha, eu sou um juiz que não me meto em nada, não quero saber de nada. Não há como não se meter em nada. Né? A pessoa liga a televisão, ele vê o que está acontecendo, ele entra na internet, ele vê as notícias todo dia. Né? Então, ainda que ele não queira, né, hoje, com a globalização, não tem como ele ser alheio a tudo. Então, a preocupação é justa, mas, repito, eu acho que esse acordo ele se insere de uma forma que, ao contrário do que as pessoas estão tendo de visão, é um benefício. A gente está pensando só no descumprimento. Nós estamos pensando na hipótese de não funcionar, mas a gente tem que pensar na hipótese de funcionar. Por quê? Porque o nosso sistema, inclusive, é bem melhor do que o americano. Porque nós aqui, imagine o seguinte, lá o plea bargaining, simplesmente o cara descumpre o acordo, aquilo ali, o acordo ele é executado. Não tem instrução nenhuma. Nenhuma. Doutor Eduardo, só prestigiar aí o doutor Marcos Couto aí, juiz da primeira vara da Jacarepaguá, inclusive foi citado como exemplo, né? Mas de forma esse é o mestre. Esse é o mestre. Eu sou muito grato. Né? Eu sou muito grato e muito feliz por trabalhar lá na primeira criminal. O doutor Marco é excepcional. Né? E eu lhe digo, até pela experiência, né, de estarmos ali no dia a dia, observando como funciona, eu posso dizer para vocês que a confissão dentro, ela só é analisada dentro de outras provas. Ela nem pode, né? Hoje em dia, inclusive, né, nós temos restrição no Código de Processo Penal de que as provas obtidas durante a fase inquisitorial sejam fundamento da sentença. Então, por isso eu estou dizendo, as nossas preocupações são justas, mas se nós olharmos como um todo, nós vamos ver que nós estamos cercados de garantias, que ao contrário do sistema americano, nós não vamos executar um acordo simplesmente. Poderia ser assim, não é? Se fosse copiado esse sistema, simplesmente o sujeito descumpriu, a pena acordada seria aplicada, ou enfim, o juiz seria simplesmente homologaria uma pena qualquer, mas não é isso que acontece. Né? Então, se reabre a instrução e dá-se a oportunidade de novas provas. Né? Eu acho que é um pouco por aí. O doutor falou que a defesa, a gente, pelo contrário, a gente não torce para o acordo dar errado, não, a gente torce para dar certo. Mas a nossa preocupação é tamanha que a gente fica preocupado com o investigado, com o nosso cliente, enfim. Porque existem clientes jovens que estão naquela fase aí. Mas é muito importante. E uma pergunta, já que o juiz entrou no nosso bate-papo, na prática, qual ocorreu se o magistrado deixar de homologar o acordo, né, na prática? Como eu falei, é um tema muito jovem. Então, eu vou conversar com outros colegas. Não foi bem homologado o acordo, ocorreu extinção da punibilidade, aí já visto que o cumprimento foi efetivado. Houve muito na doutrina e em algumas palestras, mas na prática já ocorreu, o Chico já passou por isso, ou já algum outro colega dentro do Ministério Público, o acordo deixou
não ser homologado, talvez por excesso, ou talvez por não respeitar todos os requisitos que a lei determina? Não, olha só, como eu disse, eu devo ser muito bonzinho, né? Porque o meu juiz ainda não, não se negou a homologar os meus acordos. Mas Isso é bom. Uma questão importante que me parece com relação a isso é porque a lei ela não foi muito feliz com relação a essa situação da não homologação ou da não proposição por conta do Ministério Público, né? Voltando lá, né? Não podemos esquecer nunca de que a ação penal, né, ela é privativa do Ministério Público, né? Então, no Código de Processo Penal, há uma solução para as hipóteses em que o promotor, né, resolve arquivar uma investigação sem propor uma ação penal, né? Está lá no artigo 28. Essa lei, né, o artigo 28A, né, a alteração da NPP, ela trouxe um pouco de confusão com relação a isso, né, na hipótese do juiz não homologar. O que aconteceria? Vamos lá. Como eu disse, é um acordo. Então, defesa e acusação chegaram a um acordo. E eu posso dizer para vocês, com um conceito muito simples, lá da faculdade, não há mais lide, não é isso? Conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Lembram disso? Eu chutei, acho que é mais ou menos esse o conceito, né? Acho que é isso. Então, se não há lide, não há o que o juiz julgar. O juiz ali, ele tem que ter um papel muito criterioso de apenas observar os critérios legais, né? Se está tudo direitinho, formalmente legal, se foi a confissão voluntária, se a formulação do acordo foi voluntária, né? Ele não pode se imiscuir nas questões negociais do acordo, né? Mas a gente sabe, né, que eventualmente alguém pode não concordar e o juiz diz, eu não vou homologar porque não gostei, não concordei, não gostei, acho que está muito brando isso aí, o promotor está muito bonzinho, ou ao contrário, não, esse promotor está muito duro, pô, acho absurdo esse negócio aqui, né? O cara vai ficar a vida toda cumprindo, está mais grave do que a própria pena, e a gente pode falar sobre isso um pouquinho mais à frente, né? E o que fazer? A lei prevê, o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de recurso. Só que seria um absurdo, né? Porque qual seria a efetividade desse recurso? Quem recorreria? A defesa? Até se a defesa recorrer, me parece até razoável, né? O tribunal poderia sim homologar o acordo. Mas o Ministério Público, vamos supor, né, que o promotor insista no acordo, não, olha, eu acordei junto com a defesa, pô, tá tudo legal, vai ser ótimo para todo mundo, né? Tá tudo perfeito. E eu não concordo com o que fez o juiz. Vai recorrer e o tribunal diz, não, está errado mesmo. Aí eu lhe pergunto, o promotor vai ser obrigado a denunciar? Não. Ele vai ser obrigado a mudar o acordo? Não. Ele pode obrigar a defesa chegar para o advogado e dizer, olha, doutor, sinto muito, mas o tribunal não concordou, não, eu vou ter que refazer tudo. E o advogado, não, ó, eu gostei assim, eu quero assim, de outra forma não tem. Então, assim, me parece que a solução não é essa. A solução já existia, muito fácil, está lá no artigo 28. Se um juiz entende que não está perfeito o acordo, se há alguma mácula, né, ele tem que mandar para o artigo 28, para o Procurador-Geral, né, que ele sim, como última pessoa a falar sobre a ação penal, ele vai dizer, olha, não, está errado mesmo, está correto, insisto no acordo, ou então vai designar alguém para propor a ação penal. Entendeu? Vamos torcer que o recurso seja a letra morta nesse caso de acordo da questão penal. Eu espero. Existe aí uma, como é que eu posso dizer? Uma linguagem única, né, entre o investigado, a defesa técnica e o Ministério Público para essa homologação ser concretizada. Muito importante. Bacana isso. E eu acho, inclusive, só um ponto que eu acho importante a gente frisar, porque, lembra, eu comecei dizendo, isso é um acordo, é uma nova visão do direito penal. Por vezes, você vai perceber que durante a instrução, uma suposta, né, ou virtual instrução, você poderia ter algum revés, alguma dificuldade, né?
vamos usar por hipótese, você tem uma prova que ela ela é suficiente para o início de uma ação penal, mas você não sabe se ela vai se reproduzir ao final, não é? Então, o promotor vai avaliar isso, assim como a defesa também vai avaliar. Diz, olha, não, pô, é melhor não arriscar isso não, cara, porque se a gente for à frente, além de ser mais custoso, há um risco sério de ser condenado, né? E com todas as consequências de uma condenação. Então, essa questão de conveniência, ela só pode ser dada às partes. Por isso que é um negócio. É um acordo, literalmente, né? Ô, doutor, falando em acordo, diga. Como é que fica a negociação? Né? Na maioria das vezes, a nossa prática de atuação nos direciona a imposição do promotor. Né? O promotor já vem, não sei se é tabelado, não sei se é das suas próprias convicções, o promotor já vem, para esse acordo aqui é isso. Existe isso, o crime X, o acordo é esse, Y, aquilo. A defesa, muitas das vezes, doutor, não tem condição, como eu falei, teve um caso no Tribunal de Justiça em que o réu portou uma camisinha e o Ministério Público ofertou a coisa de uma persecução de R$ 500. Óbvio que foi uma disparidade muito grande. Assim, claro que nós estamos tratando do senhor, mas o senhor está dentro do órgão, conhece mais ou menos o entendimento dos colegas. Existe uma predisposição a negociar realmente com o advogado ou não? Eu ofereço um acordo, aceita se quiser. O que eu posso dizer para você é o seguinte, o começo foi muito complexo, foi muito difícil, a gente está muito perdido ainda de como realizar isso, né? O MP não tinha estrutura para fazer essa negociação, né? Aí veio a pandemia, porque eu imagino que o acordo pressupõe isso, né? O contato, a conversa, né? A avaliação, de olha, pô, isso aqui tá demais, isso aqui tá de menos, pô, o que é o melhor para todo mundo, né? Ó, ele pode fazer isso, ele pode cumprir aquilo, isso aqui ele não consegue, né? Então por isso que muitos juízes estão ajudando, então estão marcando audiências especiais, né? Audiências em que o juiz não participa, mas a gente usa a estrutura do fórum, né? Usa o oficial de justiça, usa a sala de audiência para possibilitar o acordo. Mas isso não é o ideal. A ideia da lei não é essa. É fazer acordo em qualquer lugar, né? Até, por exemplo, uma questão que é interessante, será que precisa de ter inquérito policial, por exemplo? Ou poderia ter um acordo simplesmente com uma notícia crimes qualquer, né? Vamos imaginar que um promotor tenha ciência, né? Ou instaure uma investigação qualquer, ele mesmo, ou sabe, ele chama o advogado e diz, olha, eu recebi isso aqui. E aí? E o advogado, não, doutor, opa, espera aí. Chama o cliente, olha, acho melhor a gente fazer acordo. Será que precisa de inquérito? A lei não fala. A majoritária é que precisa desse inquérito propriamente dito. Mas eu tô dizendo, mas lembra, esses princípios a gente vai ter que cunhar daqui para frente. É informalidade, é um acordo. Então, assim, a gente vai ter que ensinar, na verdade, as pessoas a negociar, né? Mas o doutor William, vou lhe dizer uma coisa que também é importante. Logo que surgiu a lei, eu tive a cautela de conversar com o juiz e pedir a ele uma orientação com relação às penas que ele fixava normalmente nas suas penais dele, né? Nas sentenças dele. Por quê? Porque se eu quero te oferecer um acordo, tem que ter um benefício. Concorda comigo? Eu não posso chegar para você, né, e na conversa te convencer de algo que vai ser pior do que a sentença. Então, o advogado também tem que fazer essa conta e conhecendo, né, a partir da jurisprudência daquele juízo, daquele local ali, né, dizer, olha, o juiz normalmente dá uma sentença, nesse caso aí, prestação de serviço, sei lá, de 4 anos, cara. E vai cobrar, vai pagar a multa de tantos mil. Aí você já vai com isso para conversar, né? E o promotor também tem que ter essa ciência. Espera aí, nesses casos, qual é normalmente a pena que o juiz fixa? Opa, 1 ano. Se é 1 ano, então já sei que se eu vou fazer um acordo, tem que ser menor que 1 ano, entendeu? Então, mas isso é um aprendizado, né? Eu sei que tem colegas que são mais refratários às novidades, né? São mais difíceis de você olhar a lei nova, né? Eu não, como cada um fica na sua comarca, eu não sei nenhuma história
de colegas promotores, mas eu sei de alguns advogados, porque eu já sofri algumas coisas. Eu posso contar, por exemplo, quando estava começando, né, a 999 a ter efeitos, né, efetivos, vamos dizer assim, e numa oportunidade eu tinha tido um embate muito caloroso com um advogado famoso num tribunal do júri, e por coincidência, na semana seguinte eu tinha uma audiência com ele, de um outro cliente dele, mas que, pela lei, eu tinha que oferecer a transação penal. E quando eu cheguei lá e disse, né, ofereci a transação penal, ele me esculhambou, disse que achava um absurdo, né, o promotor olhar para o cliente dele, né, achá-lo culpado e oferecer uma pena. Eu disse, doutor, mas, senhor, desculpa, mas está na lei. O senhor pode brigar comigo, mas é minha obrigação, entendeu? Mas é normal, as coisas vão acontecendo e eu acho que é importante mesmo. A gente tem que sentar, negociar mesmo, conversar. Olha, aqui vai ser bom, aqui eu consigo. Né? Consigo obrigá-lo a cumprir, né, doutor Alexandre? Eu tenho feito alguns acordos, né, de não persecução penal em algumas regionais, em algumas comarcas. É bacana quando tem necessária a presença do advogado, da defesa técnica, eu venho acompanhando que existe essa flexibilidade com relação ao trabalho, com relação ao pagamento, né, da pena pecuniária, enfim, com relação à solvência ou à insolvência do investigado. Isso é bacana. Agora, uma pergunta bem satisfatória. A letra da lei, hoje, pela primeira vez, se preocupa um pouco com a vítima. Isso é bacana. Sim. Que a vítima era esquecida. Nada impede também da defesa técnica estar atuando em prol da vítima. E como é que o senhor faz aí flexibiliza a situação da reparação do dano? Suponhamos que o Ministério Público ele procura saber investigar da insolvência ou da insolvência do investigado para reparar esse dano à vítima. Olha só, isso é uma situação que os senhores se utilizam, o mecanismo de oficiar instituição bancária, de oficiar para ter acesso ao imposto de renda do investigado. Como eu disse, nós estamos tratando de um acordo. E a primeira coisa desse acordo tem que ser o princípio da boa-fé. Né? Agora, de fato, essa novidade, que não é tão novidade assim, mas esse papel importante da vítima, a lei, né, nesse tocante foi falha. Né? Ela não fala especificamente de se convocar a vítima para o acordo. Seria uma ótima situação. Né? Como eu disse, lá em Jacarepaguá, a gente costuma fazer uma audiência. Né? Então, como eu uso o espaço do fórum, eu sempre peço, né, dependendo da situação, quando tem uma vítima determinada, de chamar a vítima também para ela participar, saber se ela tem interesse de ser ressarcida ou não. Né? Agora, com relação à capacidade, temos que lembrar primeiro que a lei diz, né, que é um dos requisitos do acordo, né, o ressarcimento do crime, né, das consequências do crime. Agora, ela ressalva também a impossibilidade de fazê-lo. Agora, a quem cabe essa prova? Né? Me parece, pode, o acusado. Então, até um alerta, acho que é interessante para o advogado já trazer ao promotor, né, essa informação. Diz, olha, ele não tem como pagar, ou ele só pode pagar isso. Né? Porque até poderia dizer, olha, eu vou fazer pesquisa, vou pesquisar se o cara tem imposto de renda ou não tem imposto de renda. Eu não posso partir do pressuposto, né, de que o cara está mentindo. Eu não vou. Se o doutor chegar lá com um assistido e disser, olha, ele está me informando que não tem como pagar. Eu não vou perguntar, mas o senhor não está recebendo honorários, o senhor ele não tem imposto de renda, ele não trabalha? Não. O senhor está dizendo que não pode. Agora, pode ser, né, que haja necessidade do ressarcimento. Né? Vou dar um exemplo bem prático, que acontece muito lá conosco. Crimes contra a Light, né? De gato. Né? Normalmente, o que se faz? Se pede... A primeira pergunta que eu faço ao advogado é, doutor, essa situação já foi resolvida? Né? A Light
fez o TOI, ele pagou, não pagou, está discutindo em juízo. Por vezes o advogado diz, não, doutor, a gente está discutindo em juízo. Então, isso não pode ser impeditivo do acordo, né? De nenhum acordo, na verdade. Tanto a suspensão quanto a transação, ou agora o ANPP, né? Ou então, já aconteceu também, acho que coisa de mês passado, talvez, nós tivemos um caso que a dívida do senhor era mais de 150 mil reais, né? Então, eu perguntei, porque é minha obrigação de ofício, mas eu nem considerei, porque eu já sabia qual era a resposta, doutor, eu não tenho como pagar isso. Seria né? inviável o pagamento, seria inviável a reparação. Então, o senhor não acrescenta essa cláusula no acordo, deixa essa discussão na esfera civil. Exatamente, exatamente. Não há como você prejudicar o réu numa situação que você sabe que é impossível, né? Se fosse algo possível, se fosse tratasse de um outro tipo de réu, se o réu fosse uma pessoa abastada, né, com posse, não, mas não era o caso. Então não teria como impedi-lo de ter o acesso ao benefício, né? E aí também a vara criminal não é especificamente para se cobrar dívida, né? A vítima hoje ela está sendo observada, mas também ela não pode ser um fator de impedimento desse benefício. Né? E aqui, para encerrar, nosso tempo passou voando aqui 1 hora, pareceu que passou 10 minutos. Mas para a gente finalizar aqui, eu queria saber, né, eu sempre faço esse questionamento a todos os colegas militantes no direito penal. Qual o entendimento do senhor sobre a possibilidade de acordo nas audiências de custódia? Tendo em vista que o promotor não é um promotor natural, não é um promotor com atribuição para oferecer o acordo de não persecução penal, e numa lógica em que nós não temos o juízo de garantias estabelecido, como é que é o entendimento do senhor nesse tipo de acordo? Bem, eu sei que eu vou ser vencido, mas eu particularmente sou contra, por alguns motivos. Alguns motivos eu posso elencar que são doutrinários, né? Me parece que é uma contradição bem simples e clara. A própria lei que criou, né, a audiência de custódia diz claramente que não se pode tratar do mérito, não pode se falar na audiência de custódia se o sujeito praticou ou não praticou o crime. Então, esse impedimento já afastaria de pronto qualquer discussão. Então, ali a audiência de custódia não é para isso. Né? E acrescento que o doutor lembrou bem, não é o promotor natural. Ele não tem acesso, né, à integralidade das provas. Porque uma vez que houve o flagrante e ali aquela situação ali flagrancial foi analisada, nada impede do inquérito continuar com outras provas. Você estando com o promotor e com o advogado que advoga com o promotor natural, né, aí sim você está no ambiente que você sabe onde vai negociar, como funciona aquela vara criminal. Na audiência de custódia, não é o juiz natural. Ele não conhece as circunstâncias. Vou dar um exemplo, né, prático. O que faremos? Na audiência de custódia, se fez-se um acordo de ANPP, vai se cumprir aonde? A quem? Qual a instituição? A que o promotor lá entender que é importante, ou aquela da sua comarca, né, mais próxima, ou aquela que tem um interesse mais ligado à sua comunidade, que aí sim, né, você traz aqueles princípios da pena, né, de ressocialização, de você ser uma justa retribuição. Né? Então, me parece que não é a melhor solução. Eu acho que você é vencido, né? Talvez pela celeridade, talvez para resolver problemas, mas eu não sou favorável, não. Eu acho que não é o ambiente propício, até como os doutores disseram mesmo, né? Quer dizer, o juiz lá vai colher uma confissão, ou gravar uma confissão num ambiente que não é o melhor, o cara está na cadeia, né? Porque eu não sei se os doutores já foram lá, eu já trabalhei na audiência de custódia, dentro do presídio, né? Então, dizer que, olha, ele está aqui voluntariamente, ele vai confessar, aí eu concordo com o doutor Alexandre, aí nesse caso ele confessa qualquer coisa para ir embora. O seu entendimento, doutor Alexandre? O tempo já está acabando já?
O tempo passa muito rápido, porque é um tema tão É só uma hora. O tempo passa muito rápido. Ó, eu tenho disponibilidade. Se quiserem continuar, eu estou à vontade. O artigo 28, né? É um artigo bem extenso, com inúmeros incisos, parágrafos, né? Então é um tema gostoso. Mas eu tenho a curiosidade, né? O entendimento do promotor, de certa forma, essa obrigatoriedade do MP ofertar o acordo de não persecução penal quando o investigado goza de todos os requisitos. Então, esse entendimento já ocorreu do investigado ter todos os requisitos ao seu favor, mas o MP deixar de ofertar esse acordo de não persecução penal. Já ocorreu? Eu sempre tenho acompanhado isso com outros colegas. Não conheço nenhum caso. Um exemplo, a necessidade do MP fundamentar a não proposta do acordo de não persecução penal. Eu sei que é uma discussão muito profunda com relação ao princípio da obrigatoriedade, né? Se existe ou não. O que eu posso dizer para vocês é que, se procurarmos na Constituição, esse princípio não é explícito, né? Então não há nenhuma obrigatoriedade da persecução penal, da ação penal. Acho que as pessoas confundem, né, a possibilidade do promotor propor uma ação penal, ou seja, oferecer, né, uma denúncia e oferecer uma alternativa a essa denúncia. Isso continua sendo obrigatório, né? Mas por que isso? E qual seria a diferença que a gente pode tentar construir, né, para que a gente tenha a tranquilidade com relação a esse assunto, né? O promotor, ele, assim como todo funcionário público ou agente público, né, toda a decisão administrativa que se toma e judicial, ela tem que ser fundamentada. Ainda que você diga, mas então o senhor quer dizer que isso não é um direito subjetivo do réu, e sim um poder discricionário do promotor. Isso não significa dizer que o promotor ele pode simplesmente, porque hoje ele não está de bom humor, dizer, olha, eu não vou oferecer a NPP para ninguém. Hoje eu não tô feliz, não tô chateado, meu time de futebol perdeu. Não. Por quê? Porque, primeiro, toda decisão administrativa ela tem que ser fundamentada, ainda que seja um ato discricionário. A gente não pode esquecer nunca disso, né? E mais, ainda que discricionário, qualquer ação administrativa, qualquer ato administrativo, ele se vincula às suas próprias razões. Então, o promotor ele pode sim analisar o caso, olha, não é cabível a NPP, não é suficiente para a reprovação desse caso, no caso de um criminoso habitual, por exemplo, né? Uma reiteração criminosa, mas ele vai ter que fundamentar. Se ele não fundamentar, esse ato, e aí vamos voltar lá, né, no direito administrativo, ou ele é nulo ou é anulável, né? Então, a obrigatoriedade de fundamentação é que é mais importante do que nós tentarmos distinguir se é ou não obrigatório o promotor oferecer ou não. Ele é obrigado, sim, a analisar a situação e saber se é ou não cabível. E por isso, de acordo com a sua fundamentação, cabe o artigo 28, né, recorrer ao PGJ, né, ou então, até mesmo com uma preliminar, no caso de numa denúncia, não é? A defesa argumentar isso. Olha, houve a violação ao direito do meu réu, né, de ter ofertado o acordo. Então, talvez possa ser o caminho a se enfrentar aí a recusa do promotor. Não sei se eu esclareci. Deixa eu fazer a última pergunta, doutor. Vamos explorar ali o máximo, né? Eita. Vamos explorar. Fala aí. Uma situação também bem agradável para a defesa técnica. Supomos que é um processo antigo e Vossa Excelência, o doutor, já tem ofertado denúncia. Essa denúncia já foi recebida pelo magistrado e a defesa técnica, ali naquele momento de apresentar a resposta à acusação, já solicita a possibilidade de oferta do acordo no processo penal. Qual é o entendimento do senhor com relação antes da denúncia ou após o recebimento? Inclusive até na audiência de instrução, né? Também. Sim.
Não, para mim isso é bem tranquilo. Isso é bem tranquilo. Eu sou favorável. Acho que não, a lei não limita, não é? Eu posso até dizer, eu sei que há uma discussão que também para mim é infrutífera, não há por que se discutir. Mas não houve confissão, por exemplo, né? Veio o inquérito, ou veio o flagrante da delegacia e o sujeito não confessou. Ele pode confessar agora? Pode. A lei não diz qual o momento que ele tem que confessar. E ao contrário, se nós seguirmos o que a gente vem dizendo, é até melhor que ele confesse no ambiente, né, não da delegacia, e sim do Ministério Público, ou lá nos corredores do fórum, assim, né, nas salas de audiência. Então, não vejo nenhum problema da denúncia já ter sido recebida. Acho que é cabível sim, é uma legislação mais benéfica, retroage, né? A única, talvez, dificuldade que eu tenha é com relação ao trânsito em julgado. Eu sei que já está havendo, né, um certo entendimento, inclusive do STF, nesse sentido, de que seria cabível ainda que, com o trânsito em julgado, mas isso me traz um certo desconforto. Eu acho que é complicado você desfazer a coisa julgada uma novidade, assim, uma lei nova. Então, eu diria para você que, no meu caso, eu não aceitaria. Mas o entendimento do doutor é antes do trânsito em julgado. Até o trânsito em julgado, cabível. Totalmente, totalmente. E até melhor, é o que eu estou dizendo, se a gente sabe o ambiente que a gente está lidando, fica muito mais fácil no caso o réu, né, aí já é o réu, dele analisar a situação. Né? Você sabe as provas que tem contra você. Você sabe que o processo andou até ali. Então o cara diz, olha, é melhor aceitar um acordo. Vamos fazer um acordo. Eu sei que você vai ser condenado. Né? Então, é o que eu estou dizendo. O sentido aí tem que ser negocial. O promotor não está ali para perseguir a maldade. Não, eu quero o máximo. Eu quero a condenação dele. Não, não é isso. Eu quero uma resposta penal. Eu quero uma resposta social. Né? Que seja a mais adequada, a mais justa e a melhor para todos. Então, se chegou ao final, chegou lá, opa, doutor, podemos fazer um acordo? Podemos. O que o senhor tem a oferecer? Porque lembre, tem coisas que, se nós lembrarmos, no direito penal, uma vez condenado, você passa a outras esferas. Tem execução, título executivo, mas aí a pessoa vai ter que entrar todo um trabalho para cobrar uma indenização, a vítima não vai estar assistida. Um acordo é bom para a vítima, é bom para o promotor, é bom para a defesa, é bom para o réu. E o acordo, no seu entendimento, doutor, ele preclui ofereci antes do recebimento da denúncia, e aí o réu não aceitou, precluiu, não tem mais direito. E aí, como é que funciona? Depende. Então vou contar uma rapidinha. Vou contar outra rapidinha. Eu posso falar da minha experiência sem técnica, né? Sem falar um pouco sobre o juridiquês. Como eu disse, eu acho que um acordo sempre é bom em qualquer fase processual. Então, eu não me importo se a pessoa chegou lá, naquele momento hesitou, achou que fosse dar e não deu, aí viu que ia ser condenado, o negócio ficou ruim, e depois... Né? Mas, certa feita, o advogado se recusou ao acordo. Né? Não sei se era a NPP na época, não me lembro se já era ou era um outro tipo de acordo qualquer. E aí, quando o processo foi andando, e aí ele atravessou a petição dizendo que o réu agora queria o acordo, porque, segundo ele não tinha entendido a minha explicação, ele se sentiu constrangido com a situação, né? E então ele praticamente foi coagido a não aceitar, ou, enfim, o acordo. Aí eu me estressei com a situação, reclamei, né, nos autos, olha, acho absurdo esse argumento, porque sou eu que faço o acordo, eu sou muito criterioso, explico um monte de vezes, pergunto ao advogado se conversou, né, a conversa com todo mundo, e não é hipótese. Ainda disse, se o réu é mais bonito, né, o réu admitir que mudou de ideia, eu não me importo. Mas eu esqueci. E aí acabou acontecendo uma audiência da instrução. E no dia da instrução, quando eu olhei o processo, eu vi a minha petição, né, a minha manifestação, lembrei. Aí eu falei, doutor, quer dizer, doutor, que é o senhor que escreveu, né, de que eu não expliquei direito, que o réu não entendeu, que ele estava se sentindo indefeso, né? Tá bom, mas olha só, eu vou aceitar fazer o acordo novamente, vou oferecer novamente, porque isso aí não é problema nosso, né? Eu não posso prejudicá-lo, de repente, por essa situação.
Mas aí sempre acaba para mim, né? Sempre tomo um esporro de alguém, né? Mas eu acabei fazendo acordo. Que bom que a gente está conversando com um promotor bem flexível com a defesa. Isso é muito importante. A defesa técnica agradece. Como o senhor falou, a gente não está aí para participar de um jogo, de uma partida de futebol. E sim para buscar justiça. Estamos falando de acordo, para fazer um acordo justo e ambas as partes saem satisfeitas. Correto? Sim. Esse é o pensamento da defesa. Porque a defesa também não quer sempre levar vantagem. Ou seja, a defesa não quer levar vantagem. A defesa quer atender, entendeu, o seu cliente da melhor forma e fazer algo justo para a prestação jurisdicional ser a mais precisa possível. Sim. Eu sempre acreditei que a justiça é feita pelos três atores que atuam no processo, sabe? E eu, como eu disse, eu sou muito feliz de onde trabalho, que o nosso juiz é muito sensível, o nosso defensor também é muito sensível com as situações. Os advogados que lá advogam, né, a maioria está há muitos anos comigo, né? Então, sabem que ali a gente quer a melhor solução para todo mundo, né? A gente não muda a realidade. E isso que acho que todos temos que lembrar sempre. Independentemente do que cada um pense, há uma situação de fato que aconteceu, né? Aquela situação ela pode e nós estamos ali para definir quais são as consequências jurídicas. Isso que é importante, o papel de cada um ali. Não é a vontade do promotor, não é a vontade da defesa, não é a vontade do juiz que deve prevalecer. E sim a análise daquele processo, né, que deve dar uma solução que todos aqueles que saírem dali saibam, poxa, aquilo foi o certo. Eu posso dar um exemplo que eu vivenciei durante alguns anos, nos idos de 2008, ainda era a doutora Thelma Fraga, falecida juíza nossa, muito minha amiga, e ela passou, naquela época, a dar sentença em audiência. E eu nunca imaginei que essa situação fosse acontecer. Ela passou a fazer a instrução e, ao final, dava a sentença e lia a sentença para o réu. E o que aconteceu a partir desse dia? Ela chegava e explicava a ele, olha, o senhor assistiu à audiência, o senhor viu o que aconteceu, as testemunhas falaram isso e aquilo, né? Então, eu entendi que o senhor cometeu o crime, o senhor vai ser condenado, a sua pena é tal. A partir desse dia, a quantidade de recursos foi praticamente zero. Caiu praticamente zero. Algumas situações, né, claro, a pena foi um pouco mais dura ou não, aí o defensor e o advogado até falam, olha, não vou falar nada sobre agora não. Mas normalmente os réus aceitavam a pena simplesmente porque viram acontecer, entenderam o que estava acontecendo. Então acho que essa ideia negocial que está surgindo, ela não pode ser descartada, ela tem que ser estimulada, e a gente tem que lembrar que a lei também não se aplica a qualquer crime. De repente, quem está de fora, né, que não tem a vivência do fórum, pode achar que agora então quer dizer que agora qualquer crime pode ser negociado. Não. A lei é bem clara. Não pode ser crime praticado com violência, a pena mínima tem que ser até 4 anos. Então, são crimes de médio potencial, vamos dizer assim, né? Então, não são os crimes mais graves, né? E aí eu já posso até, não sei se ainda cabe, mas eu já posso dizer que eu, particularmente, sou contra a aplicação do ANPP aos crimes hediondos, ainda que a gente saiba que tem algumas discussões com relação ao tráfico de entorpecentes e tal, mas me parece que não é a visão da lei. Acho que nós temos que focar naquilo que é bom da lei, né? De que, a partir de hoje, nós vamos conseguir desafogar o judiciário, nós vamos conseguir soluções jurídicas que vão agradar muito a sociedade. Vai ser resposta penal adequada e rápida. Doutor, então eu queria pegar o gancho aqui que você já está falando. Vou clicar, vou dar uma cutucada no senhor aí. Liga aí. Já que o senhor é contra a celebração de acordo no crime de tráfico, existem diversos processos em que, de pronto, já se pode identificar até o final se trata de um tráfico privilegiado. Uhum. E aí, aí preencheria os requisitos da celebração do acordo. Por que não celebrasse? O senhor mesmo disse, eu vou analisar
todo o procedimento, inquérito, vão analisar a investigação e vão celebrar o acordo. Então, se o senhor já identificou que ao final se trata de um tráfico privilegiado pelas circunstâncias trazidas, por que não celebrar o acordo de persecução penal também nesse momento? Posso explicar isso? Esse assunto é particularmente caro para mim, né? Vou explicar a nossa realidade. Nós três, né, os doutores aqui, muitos que estão participando, convivem em Jacarepaguá, ou trabalham em Jacarepaguá, né? E os senhores sabem que a grande criminalidade que nós temos lá, ela é baseada basicamente no tráfico entorpecente e na milícia. Infelizmente, o entendimento atual com relação ao pequeno traficante me parece que foi desvirtuado, né? Simplesmente se diz, o pequeno traficante é aquele que é primário, que está com pouca quantidade. Só que me parece que essa não é o critério correto, nem a intenção da lei, nem do legislador. Até porque a própria Constituição ela exige um tratamento rigoroso ao tráfico entorpecente. Os acordos internacionais que nós assinamos, né, do Brasil, todos eles são no sentido de um tratamento rigoroso com relação ao tráfico entorpecente. E nós, não sei por que, não temos nunca tivemos uma política de combate efetiva ao tráfico entorpecente. Uma coisa, e aí eu concordo, o sujeito foi preso porque ia para uma festa, levando uma droga para os amigos, comprou lá na comunidade. Isso é um tráfico privilegiado, né? Agora, mas ele é só um vapor, é um aviãozinho, começou ontem no tráfico. Isso não é pequeno traficante. Ele está envolvido com o tráfico entorpecente, com uma facção criminosa. Infelizmente, o entendimento ainda não está sedimentado de que essas associações criminosas são extremamente perniciosas para a gente. Quem convive aqui nessa comunidade sabe o quanto a gente sofre, todos nós, né? Quantas e quantas vezes os doutores tiveram que parar na linha amarela porque não podia passar, né? Porque estava em confronto, a polícia entrou, porque o cara atirou, porque não sei o quê, né? O helicóptero caiu, botaram fogo no ônibus. Essas coisas são esquecidas pelas pessoas, né? Essa hipótese, ainda que eu saiba que nós temos discussão, eu saiba que as cortes superiores têm tendido para esse lado, né? Isso é muito ruim, essa impunidade. E vejam, eu estou aqui defendendo o acordo ANPP porque eu entendo que não é hipótese de impunidade. Ao contrário, é uma situação de que nós temos que ampliar essa ideia de que nós temos que ter uma resposta penal, uma resposta efetiva, né? Mas que ela seja equilibrada, que ela seja justa. Agora, quando você passa a entender, como se tem entendido, que qualquer pessoa que está com um pouquinho de droga, né? Eu costumava, na minha época de professor, dizer o seguinte, vou dar um exemplo muito claro. O sujeito abre uma banquinha de drogas ali na pracinha. Escreve lá, drogas, ponto de drogas, né? Maconha 10, cocaína 20 e etc. E aí ele vende tudo, fica só com uma trouxinha. Aí no final do dia bate a polícia, ele está com uma só. Isso é pequeno traficante? Não é a hipótese da lei. Agora, por isso que eu lhe digo, para mim é muito difícil entender, a não ser na hipótese que eu citei, né, de uma hipótese do sujeito estar levando para uma festa, eventualmente, para alguns amigos. Isso sim eu entenderia como tráfico privilegiado. Nas demais hipóteses, para mim, o sujeito está associado a uma facção criminosa. A droga não é produzida no Brasil, a droga não é produzida na Cidade de Deus, a droga não é produzida em Jacarepaguá, ela chega de alguma forma que a gente não sabe qual é, ou até sabe, né? A gente sabe a que interessa esse tipo de entendimento. Então, isso que é ruim. Então, eu sabia que chegávamos numa situação de divergência, mas pelo menos em quase tudo a gente concorda, né? Mas isso para mim é muito caro. Eu sei que eu tenho, a maioria dos meus processos se refere a isso. Então, o meu trabalho é muito árduo em razão do que sofre a nossa comunidade em razão do tráfico entorpecente. Existem também outras hipóteses, né, em que se aplicaria o tráfico privilegiado. Em Jacarepaguá, inclusive, tem processos em que
o cidadão foi preso com droga dentro de casa, ou estava fazendo um plantio de droga. Nesses casos específicos que eu estou dizendo, se aplicaria ali o tráfico privilegiado ainda no entendimento do promotor, pelo que eu pude entender. Sim. E aí sim, seria cabível, inclusive, o acordo na percepção penal. O senhor faria ali aquela análise mais pessoal, pontual. É Por isso exceção, por exceção. Eu posso dizer assim, em resumo, acho que por exceção a gente pode entender cabível, mas eu acho que não pode ser a regra. Não é o entendimento já da estamos Constituição. avançando. Isso já ajuda a defesa técnica, né? Entendi, perfeito. Eu já te falei, eu estou sempre aberto à negociação, doutor. Eu acho que é importante até mesmo isso. Não, é uma né? negociação totalmente dita. Não, porque, olha só, eu lembro, essa é uma hipótese boa mesmo, né? A hipótese do sujeito estar plantando para consumo próprio e eventualmente fornece a um ou outro, né? É de fato um pequeno traficante. Né? Acho que essa talvez seja uma das poucas hipóteses da lei, né? Ou do entendimento, né? Com relação a isso. Minha angústia só é com relação a esse entendimento ampliado, sabe? Né? Porque a gente sabe que o tráfico ele se movimenta através dos pequenos traficantes. Né? Eu posso contar aos senhores, os senhores devem lembrar, em 2009, quando instauraram o PP na Cidade de Deus, nós tínhamos o entendimento, seguimos o entendimento de todo mundo, que o sujeito era pego com droga e respondia apenas por tráfico. Eu comecei a estudar o assunto e passei a denunciar por associação também. Isso representou uma mudança de pena de 1 ano e 6 meses para praticamente 8 anos e alguma coisa. 8 anos, né? Juntando as duas penas. Simplesmente os traficantes da comunidade passaram a usar menores. Não havia mais traficante, não havia mais prisão de maiores. Por quê? Porque não valia a pena. Uma coisa que nós, infelizmente, não estudamos na faculdade, né, é a economia do crime. A gente tem que sempre lembrar que o crime é uma decisão racional de um sujeito que escolhe, né, praticar o crime baseado numa equação muito simples de custo-benefício. Então, ele avalia qual é o meu benefício? Vou ganhar tanto. Qual é o prejuízo que eu posso ter? Vou ser preso 6 meses. Opa, me parece que ao final vale a pena. Então, nós estamos vivendo, eu posso contar para vocês um parênteses, né? Também, nós estamos vivendo isso hoje em dia aqui, em Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Muitos menores vivem assaltando no sinal. Quem mora por aqui sabe disso, né? Ali atrás do Via Parque, ali na curva Chico Anísio. Por quê? Eles chegam na delegacia e eles falam isso. Diz, olha, eu sei que o policial não pode me agredir, eu sei que o policial, se atirar em mim, vai ter problema, eu sei que ele vai me levar para a delegacia, ele vai demorar, eu vou sair imediatamente, e o celular que eu tomei da moça que estava no carro, que custa 10 mil reais, ele vende por 1.000 na comunidade. E é dinheiro cash. Vocês podem perguntar aos policiais, qualquer policial aí, se vocês tiverem dúvida, para numa viatura e pergunta ao policial. Ele vai dizer isso para vocês. Diz, pô, doutor, a gente enxuga gelo. Tem menor aqui, uma vez eu conversando com um coordenador da polícia aqui da Barra da Tijuca, da Barra Presente, ele disse, doutor, tem menores aqui que já aprendi 11 vezes. 11 vezes. E o garoto sai rindo, porque ele sabe que não vai dar em nada. Então o custo é zero. Então naquela época, como a gente endureceu o combate ao tráfico, simplesmente o que aconteceu é que eles passaram a usar menores. Eu te digo por quê. Porque o entendimento na época do juiz e do promotor lá da vara de infância era de que não cabia, né, a apreensão do menor, em razão de que o crime de tráfico não é praticado por violência. Então, o traficante passou a usar menor. É simples assim. Entendeu? Então, assim, para mim, o ANPP ele tem que ser inserido nessa nossa realidade. Né? Nós temos que entender crime grave tem que ter resposta penal grave. O crime que não é grave, ele tem que ser resolvido imediatamente. E tem que ter uma resposta que seja boa também para o réu.
ele tem que entender, né, aquilo como uma resposta suficiente, necessária, mas que também seja justa, né? Então, isso é importante também, né, essa resposta. Né? É isso. É isso aí. E aí, então, se houver um defensor que quiser negociar, o senhor disponibiliza o acesso do advogado no gabinete? Como é que o senhor trata isso? A parte negocial. Claro. Eu já tive um caso que a assistente do promotor me ligou: doutor, posso mandar um e-mail para o senhor, a gente agenda uma reunião no Teams, no WhatsApp, a gente faz uma chamada de vídeo para estar negociando, inclusive foi na pandemia, né? Não, sem problema nenhum, vamos negociar. E eu, caso, já tive que ir até o gabinete. A gente sabe que existem algumas barreiras que ainda nós temos que vencer, né? De diversificar o acusado, diferenciá-lo da defesa. E alguns promotores eles fecham as portas dos gabinetes para que o advogado não acesse. A gente tem a dificuldade de acesso, às vezes, como promotor. E aí, como eu já estou aqui, já estamos abertamente, como é que funciona a parte negocial com o senhor? Doutor, eu confesso que essa questão da pandemia foi muito ruim, sabe? Eu sempre fui muito do contato pessoal, sabe? Eu acho que isso é fundamental para a gente, depois de anos, né? Como eu estou lá, eu estou há 20 anos na mesma vara. Então você conhece como as coisas funcionam, você consegue, às vezes, até demover as pessoas de certos pensamentos, né, ou decisões, às vezes, no seu sentido, equivocadas, por conta disso. Então, realmente, o ideal é marcar pessoalmente, né? Eu confesso que eu sofri muito com esse negócio de pandemia, de marcar pelo Teams, falar pelo Skype, falar pelo não sei o que, Zoom, cada hora é uma coisa, aí você fica horas falar com alguém, né? Aí o problema é seu, o problema é meu, aí quando você consegue falar, eu não consigo ouvir, quando eu consigo falar, você consegue ouvir, mas eu acho que todo esforço é importante, mas eu ainda acho que a melhor solução é o encontro pessoal, que seja na sede do MP, que seja utilizando a estrutura do judiciário, enquanto a gente não tiver locais, né? Ou então, eu sei de algumas iniciativas, por exemplo, de faculdades que estão construindo espaços de mediação, né? E que talvez pudesse também ter um espaço, né, para que o promotor pudesse, eventualmente, né, se reunir com advogados. A própria OAB acho que poderia também, eventualmente, eu sei que eu tenho vários amigos na administração do OAB, né, que também poderiam, eventualmente, ceder algum espaço, né, ou ajudar, eventualmente, a isso. Espaço da OAB, eu falo aqui em nome da OAB, os espaços da OAB estão disponíveis, estão sempre abertos. Não, eu sei. Eu posso dizer que eu sou muito bem recebido pela OAB, graças a Deus eu tenho muito bons amigos, né, grandes amigos lá na OAB. Mas eu acho que a ideia é a gente tem que pensar isso juntos, pensar como viabilizar esse contato mais próximo do advogado com o Ministério Público. Porque eu lhe confesso que a dificuldade é prática mesmo. Eu sei que tem pessoas que são mais refratárias, como eu disse, né? Tem colegas que são mais preferem outras formas de resolver, talvez mandando uma petição, mandando uma minuta, né? Enfim. Mas eu acho que não é essa a ideia da lei. A ideia da lei é justamente fazer um acordo. Então, acordo é como a gente vai negociar uma dívida, né? Vai no banco, você vai conversar com o gerente, não é isso? Se você está com problema, você não vai no gerente, né? Eu sei que hoje em dia você faz tudo virtual, mas tem uma hora que você tem que falar com a pessoa, né? A gente não pode pegar essa ideia que surgiu com a pandemia, né, e achar que isso é a regra. Isso tem que ser exceção. A gente tem que ter o contato pessoal e resolver as coisas da melhor maneira. Tá bom, vamos ver se alguém tem alguma pergunta para o doutor Alexandre, para o doutor Eduardo. Abrir aqui 5 minutinhos de perguntas. Sabatina. Aí o Diego um grande amigo, tá reclamando da logística de ir para o policial ter que ir ao tribunal, né? É engraçado isso, né? Isso é uma história, eu não sei se é azar ou alguém faz
de maldade, mas sempre que o policial está de folga é o dia que ele tem que ir para audiência, né? É verdade. É muito azar isso, não é? Mas infelizmente faz parte do nosso trabalho, né? Eu costumo dizer para os meus policiais lá em Jacarepaguá que o trabalho dele começa quando ele captura e termina quando ele faz uma boa prova, né? Então, o trabalho dele não é só simplesmente capturar e ter aquela aventura, aquela adrenalina naquele horário, mas depois sim, né, de fazer uma prova escorreita, explicar o que aconteceu, né? Como eu disse, é bom, é uma prova justa, é bom, né, para o réu ouvir, não é? Eu confesso que eu sei que é difícil a pessoa reconhecer erro, mas acontece. Parte de inscrição. Oi? Desculpa, não. Já que entrou nesse assunto, né, do policial iniciar o trabalho quando faz ali a prisão em flagrante, depois termina com produzir uma boa prova, nós da defesa técnica, a gente tem uma preocupação muito grande, até porque, muitas das vezes, o policial está ali para exercer ali o seu compromisso com a verdade, falar o que aconteceu, o que viu, o que presenciou, mas na prática, até aqui uma reclamação bem pessoal, né? Quando a gente quer produzir essa prova, a defesa técnica, muitos dos policiais têm uma má vontade muito grande de responder ao advogado de defesa. Então, nós percebemos na audiência de inscrição e julgamento, quando ele é inquirido pelo membro do Ministério Público, então ele responde de forma detalhada, mas quando a defesa técnica vem perguntar algo que não entendeu, ou que surgiu ali uma contradição, até mesmo poderia até fazer uma cariação, então o semblante do policial muda completamente, entendeu? Então é uma crítica pessoal. Então nem vamos entrar nesse mérito, né? Eu não podia ficar calado. Aí não seria o Alexandre Domingues, entendeu? Nós não seríamos advogados de defesa, certo, meu amigo William? Então, fica aqui registrado que essa prova tem que ser produzida, mas com muita imparcialidade. Entendeu? É meu ponto de vista. Até porque a defesa técnica, né, não tem as mesmas armas que o Ministério Público detém. Então, isso eu entendo que a gente já começa já com um certo prejuízo, no sentido, parece que no momento da audiência é o advogado de defesa contra todos. Mas, enfim, aos poucos, essa cultura está sendo mudada através de bons advogados, através de advogado que se impõe à audiência, que faz uma prova justa, que faz perguntas adequadas, perguntas inteligentes. Enfim, isso aí é uma discussão para outro momento. Entendeu? Mas eu acabei, tirei a sua fala, William. Não. Finalizar aí, meu grande amigo. Não, antes do doutor William finalizar, eu também não posso deixar aqui de prestigiar o meu amigo, doutor Pimenta. Boa noite. Ô, doutor, como vai? Aqui, Eduardo. É uma honra estar aqui, passando aqui simplesmente para ratificar, né? Eu estava assistindo a live aqui no meu celular. E essa aproximação, né, do Ministério Público com a advocacia, né, às vezes as pessoas acham que somos inimigos. Não tem questão de ser inimizade. Nós temos questões... Eu acho que travou lá deles. O meu ficou mudo. Eu não tô. Não, aqui para mim tá só o deles que travou. Eu tô lhe ouvindo, é eles que não tô. Caiu o áudio deles. O doutor Pimenta é outro grande advogado da nossa comarca, uma pessoa excelente. É que eu tô dizendo, é curioso isso, né? Se eu pudesse dizer a todos assim que essa relação negocial ela é muito boa com a relação que vamos construir entre a advocacia, o Ministério Público e a magistratura, né? Meus melhores amigos são advogados, você pode dizer isso.
Né? Então, não precisa dizer muita coisa. Gostaria de agradecer ao senhor por ter aceitado o convite, o doutor Alexandre e Caiu aqui, mas agradecer também a participação. É importante atrelar os laços, né, e sempre entre a advocacia e o Ministério Público, o judiciário nem tanto, mas para não violar ali, os princípios, mas sempre tratar com civilidade, tratar com respeito e sempre ter esse entendimento de que somos diversos, mas não somos inimigos, nós estamos ali para ser ignorante com ninguém, não estamos ali para ser desrespeitoso com o nosso próximo. É claro, às vezes no calor do debate, às vezes a gente se exalta um pouquinho, mas tem que se manter ali o respeito. E eu gostaria de agradecer novamente a participação do doutor. O doutor Pimenta está aqui querendo falar um pouquinho. Peço desculpas, porque caiu o celular do doutor Alexandre, mas assim, simplesmente uma breve passagem aqui para parabenizar, né, a motivação da Abracrim jovem aqui, através do Dr. William Brandt, através do Dr. Alexandre, e agradecer por esses ensinamentos. Né? Nós temos um mestre lá que escreveu recentemente um livro, né, tipo Marco Couto, sobre acordo de não persecução penal, né, e a gente tenta sempre se espelhar, né, nas questões práticas que vão surgindo com base na lei e, particularmente, doutor Eduardo, eu tenho muito carinho e respeito pela sua atuação perante nossa comunidade aqui, perante ao Ministério Público e perante a primeira vara criminal. E sou de longas datas também, estou há 20 anos aqui. Parabéns aí por tudo, um grande abraço, um prazer dar essa passagem aqui. Vou passar o doutor Brandt aqui para finalizar. Uma boa noite. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Então, doutor, fica com Deus. Muito obrigado pela participação. Eu que Conte agradeço. conosco sempre. A nossa associação agradece sempre a atuação e a participação amistosa. Bom, muito obrigado, eu que agradeço. Fico lisonjeado com o convite e estou sempre à disposição. Se vocês precisarem da minha participação, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Fica com Deus. Tchau, tchau.